Hoje, nós mergulhamos numa das discussões teológicas, eu diria, mais persistentes e fundamentais na tradição cristã protestante. A relação entre a soberania de Deus e, o livre-arbítrio humano, especificamente pensando na questão da salvação. A nossa conversa ela se baseia nas diversas interpretações de passagens bíblicas que são cruciais, né? Interpretações que acabaram solidificando duas grandes correntes de pensamento, o calvinismo e o arminianismo. Então, a pergunta que vai nos guiar hoje é: como é que as escrituras apresentam a coexistência, ou talvez o conflito, entre a predestinação divina e a liberdade humana no plano da salvação? Eu vou apresentar a perspectiva que enfatiza a predestinação incondicional e a soberania absoluta de Deus, que é uma visão, claro, alinhada ao calvinismo. E eu, por outro lado, vou defender a visão que argumenta a favor do livre-arbítrio humano, um livre-arbítrio capacitado pela graça preveniente e de uma predestinação que a gente chama de condicional, que é, o cerne do arminianismo. Ótimo. Então, começando pela perspectiva calvinista. O ponto de partida é a soberania irrestrita de Deus. Nós argumentamos que antes mesmo da fundação do mundo, Deus, em sua sabedoria e graça, que a gente não consegue sondar, escolheu soberanamente quem seria salvo. Essa escolha, a eleição, ela não depende de absolutamente nada que o homem faça ou venha a fazer, nem mesmo da fé que Deus previu. É incondicional, baseada puramente na vontade graciosa de Deus. A salvação, portanto, ela é uma obra exclusivamente divina. Efésios 1, versículos 4 e 5 é um texto central aqui. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A ênfase, veja bem, recai sobre o antes da fundação do mundo e segundo o beneplácito de sua vontade. Isso aponta claramente para uma decisão divina pré-temporal e autônoma. E Romanos 9,16 complementa de forma bem direta. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Para nós, isso meio que sela a questão, sabe? A iniciativa e a realização da salvação não estão na esfera do querer ou do esforço humano, mas sim na esfera da misericórdia soberana de Deus. É uma perspectiva realmente poderosa, não há dúvida, né? Bem centrada na majestade de Deus. Contudo, a abordagem arminiana, embora também afirme categoricamente a soberania de Deus, entende que essa soberania se expressa de uma maneira que, não anula, mas na verdade estabelece e interage com a liberdade e a responsabilidade humanas. Nós defendemos que Deus, em sua soberania, não apenas permite, mas ele concede ativamente o livre-arbítrio. E o que é crucial? As Escrituras indicam um desejo divino genuíno pela salvação de todas as pessoas. Nesse quadro, a predestinação é entendida como sendo baseada na presciência de Deus. Quer dizer, ele conhece de antemão aqueles que, respondendo livremente à sua graça oferecida, crerão nele. Então, a soberania divina e a agência humana não são mutuamente exclusivas, entende? Elas são complementares no plano de Deus. 2 Pedro 3,9 é fundamental para nós. O Senhor é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A leitura mais natural, mais direta desse texto, sugere uma vontade salvífica universal. Se Deus deseja que todos se arrependam, a oferta da salvação tem que ser genuína para cada pessoa, né? E a decisão final, repousa na resposta individual. Apocalipse 3:20 oferece uma imagem muito vívida disso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Veja, Cristo bate. Ele convida, mas a entrada depende de alguém abrir a porta. Uma ação voluntária, uma escolha do indivíduo. Eu reconheço a força apelativa desses textos que você citou. É verdade. Especialmente essa questão do desejo de Deus pela salvação de todos.
Mas é justamente aqui que surge um ponto assim nevrálgico da nossa divergência: a condição humana depois da queda e a natureza da graça que é necessária para a salvação. Na visão calvinista, a queda resultou no que a gente chama de depravação total. Isso não significa que o ser humano seja o mais perverso possível o tempo todo, mas que o pecado afetou todas as faculdades, mente, emoções e, crucialmente, a vontade. O homem natural, ele está espiritualmente morto, como diz Efésios 2:1, escravizado ao pecado, Romanos 6:21. E ele é incapaz por si mesmo de escolher a Deus ou de responder positivamente ao Evangelho. Ele não quer e ele não pode vir a Cristo por iniciativa própria. É por isso que a graça salvadora tem que ser mais do que uma simples oferta. Ela precisa ser eficaz, aquilo que nós chamamos de graça irresistível. Não é que Deus arraste alguém contra a sua vontade rebelde, não é isso. Mas a sua graça regenera o coração, ela liberta a vontade e cria no eleito o desejo e a capacidade de crer. A pessoa vem a Cristo voluntariamente, sim, claro, mas essa vontade é ela mesma um fruto da obra soberana do Espírito. Jesus mesmo afirma em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. O trouxer aqui, helkuo, no grego, implica uma atração eficaz, uma atração divina. E Efésios 2:8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Isso sugere fortemente que a própria fé salvadora é parte desse dom gracioso de Deus, não uma contribuição humana autônoma. Sim, essa descrição da condição humana e da necessidade da graça é um ponto onde há uma concordância parcial, vamos dizer assim. Nós também afirmamos que sem a graça de Deus ninguém pode ser salvo. A queda teve efeitos, sim, devastadores, contudo, eu discordo da ideia de uma incapacidade total que exija necessariamente uma graça irresistível nesse sentido calvinista que você descreveu. É aqui que o conceito arminiano de graça preveniente se torna, assim, crucial. Nós entendemos que Deus, em sua graça comum, que é estendida a todos, concede uma medida de graça antes da conversão preveniente, significa justamente isso que vem antes. Essa graça ela não salva por si só, atenção, mas ela neutraliza os efeitos paralisantes do pecado original, especificamente na capacidade de responder ao chamado do Evangelho. Ela restaura um grau de liberdade da vontade que torna a pessoa capaz de cooperar com a graça salvadora que vem depois, ou de resisti-la. Tito 2,11 parece apoiar essa universalidade, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Veja, a manifestação é para todos, não apenas para um grupo seleto, os eleitos. Isso nos permite levar a sério os inúmeros convites e mandamentos bíblicos, para crer e se arrepender. Pense bem, se as pessoas fossem totalmente incapazes de responder, como você descreve, esses convites não pareceriam genuínos. A graça preveniente explica como o chamado pode ser universal e a responsabilidade humana pode ser real. A salvação, então, envolve uma sinergia. Deus inicia, Ele capacita, Ele convida através da sua graça, mas o indivíduo ele precisa responder livremente em fé. A graça habilita sim, mas ela não compele a fé de forma irresistível. Certo, mas aí surge uma questão teológica complexa, né? Se essa graça preveniente é universal e torna todos capazes de crer, e se Deus, como você bem argumentou citando 2 Pedro 3,9 e 1 Timóteo 2,4, sinceramente deseja que todos se salvem, por que então nem todos são salvos? Quer dizer, se a capacidade e a oportunidade são universal e o desejo divino é universal, a única explicação para a perdição de alguém seria a sua própria resistência final, a sua escolha. Isso acaba colocando o fator decisivo da salvação na vontade humana, mesmo que seja uma vontade capacitada pela graça. Embora você diga que a fé não é meritória, ela se torna, nessa visão, a contribuição humana que faz a diferença final entre salvação e perdição.
Isso não acaba, de certa forma, diminuindo a soberania de Deus no resultado final da salvação? E como que isso se encaixa com passagens como Romanos 9, onde Paulo parece enfatizar tão fortemente a escolha soberana de Deus sobre Jacó e Esaú, e isso antes que tivessem nascido ou feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Ali, a escolha parece explicitamente desvinculada de qualquer resposta humana, mesmo uma resposta prevista. Essa é uma tensão inegável, claro. E a forma como cada sistema lida com ela é central. Do ponto de vista arminiano, a resposta não diminui a soberania de Deus, mas a compreende de uma forma diferente. A soberania de Deus se manifesta justamente em sua decisão de criar seres com liberdade significativa e de estabelecer um plano de salvação que respeita essa liberdade que Ele mesmo deu. Deus é soberano sobre o processo todo, incluindo a condição da fé, que Ele mesmo estabeleceu. O fato de nem todos serem salvos, apesar do desejo divino universal, não aponta para uma limitação no poder de Deus de forma alguma, mas para a realidade da liberdade humana. E bom, as consequências trágicas da rejeição da graça. Deus permite essa rejeição, respeitando a liberdade que Ele concedeu. Quanto a Romanos 9, a interpretação arminiana frequentemente vê a eleição de Jacó sobre Esaú primariamente em termos de papéis históricos e nacionais dentro do grande plano de Deus, e não necessariamente como uma predestinação individual para a salvação eterna ou condenação eterna. Paulo estaria argumentando ali sobre o direito soberano de Deus de escolher os instrumentos para seus propósitos redentores na história, e não negando a possibilidade de salvação individual baseada na fé para todos, judeus ou gentios. Colocar o fator decisivo, como você disse, na resposta humana não é introduzir mérito, de jeito nenhum, mas sim reconhecer a responsabilidade que acompanha a liberdade dada por Deus. A fé é como a mão vazia que recebe o presente. Ela não é a causa do presente, mas é o meio que Deus designou para recebê-lo. Entendo a tentativa de harmonizar esses textos, mas, sinceramente, essa distinção entre eleição para serviço e eleição para salvação em Romanos 9 me parece um pouco forçada, no contexto do argumento geral de Paulo sobre a justiça e a misericórdia de Deus. Ele continua falando ali sobre vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão no versículo 23. Isso soa muito mais como destino eterno individual, não acha? Além disso, essa ideia de uma graça que capacita universalmente, mas que pode ser resistida, levanta a questão sobre a segurança da salvação. Quer dizer, se a minha resposta inicial foi o fator decisivo, o que impede que a minha vontade mude e eu rejeite a graça depois? Na perspectiva calvinista, a segurança dos eleitos, o que chamamos de perseverança dos santos, ela não repousa na força da vontade humana, que é falha, mas na fidelidade de Deus em preservar aqueles a quem Ele escolheu e chamou eficazmente. A graça que salva é também a graça que preserva até o fim. Como que a perspectiva arminiana lida com a segurança da salvação se a vontade humana pode, em princípio, resistir à graça a qualquer momento? Para o arminianismo, é bom pontuar isso. Alguns arminianos clássicos, como o próprio Armínio, acreditavam que a possibilidade de naufragar na fé, como Paulo diz em 1 Timóteo 1,19, ou de cair da graça, Gálatas 5,4, era real, sim, embora Deus dê toda a graça necessária para a pessoa perseverar. Outros arminianos, talvez mais alinhados com Wesley, enfatizam o que a gente chama de segurança condicional. O crente está seguro em Cristo enquanto permanece em fé e obediência. Claro, sempre capacitado pela graça contínua de Deus. A segurança, nesse caso, não reside na impossibilidade absoluta de cair, mas na suficiência da graça de Deus para sustentar aqueles que continuam a confiar nele. A ênfase recai na relação contínua de fé e dependência da graça divina e não numa garantia decretal imutável, independentemente da resposta contínua do crente. Para nós, isso preserva a seriedade das advertências bíblicas contra a apostasia, que parecem perder um pouco a força se a queda for considerada impossível para os verdadeiros crentes. A perseverança é vista como um dom, sim, mas também um mandamento, algo que Deus torna possível pela sua graça, mas que requer a cooperação contínua da fé humana. Essa condicional, para mim, ela introduz uma
Uma instabilidade que parece contrária à promessa de Jesus em João 10, 28 e 29, sobre suas ovelhas. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. A segurança lhe parece absoluta, né? Fundamentada no poder de Deus Pai e Filho, não na constância da fé humana, que a gente sabe que vacila. Mas voltando um pouco à questão da vontade de Deus, você mencionou 1 Timóteo 2,4. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Como você responde à interpretação calvinista de que todos os homens pode significar todos os tipos de homens, reis, escravos, gentios, judeus, etc., e não necessariamente cada indivíduo sem exceção? E sobre a distinção que fazemos entre a vontade revelada de Deus, aquilo que ele comanda e aprova, como o arrependimento de todos, e sua vontade decretiva, aquilo que ele soberanamente ordena que aconteça, como a salvação específica dos eleitos. Essa distinção não ajuda a reconciliar esse desejo aparente de Deus pela salvação de todos com o fato de que ele elege incondicionalmente apenas alguns? Olha, a interpretação de todos os tipos de homens em 1 Timóteo 2,4 me parece uma leitura menos natural do texto, sabe? Especialmente considerando o contexto imediato, que fala de orar por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. A universalidade ali parece muito genuína. E o não querendo que nenhum pereça, de 2 Pedro 3,9, é ainda mais difícil de restringir, né? Quanto à distinção entre vontade revelada e decretiva, embora seja uma construção teológica que eu entendo, para tentar resolver a tensão, ela corre um risco, na minha opinião. O risco de apresentar um Deus com duas vontades que podem parecer contraditórias. Ou pelo menos uma vontade sincera, a revelada, que acaba sendo frustrada pela sua própria vontade secreta, a decretiva, em relação a muitos indivíduos. Isso levanta questões sérias sobre a sinceridade da oferta do Evangelho a todos. Quer dizer, se Deus secretamente decretou não salvar alguém, como seu convite revelado para que essa pessoa creia e seja salva pode ser considerado totalmente sincero? A visão arminiana prefere manter a unidade da vontade salvífica de Deus como genuinamente universal, entendendo que sua soberania permite, sim, a liberdade humana de rejeitar essa oferta graciosa. A tensão existe, não nego, mas preferimos localizá-la na interação entre a graça oferecida e a resposta humana, em vez de localizar uma tensão dentro da própria vontade divina. A oferta do Evangelho é universalmente proclamada, sim, e é genuína no sentido de que qualquer um que crer será salvo. O chamado externo vai a todos, sem distinção. No entanto, somente os eleitos recebem o chamado interno, o chamado eficaz do Espírito Santo que os capacita a crer. A sinceridade de Deus está na promessa de que a fé será recompensada com a salvação, não numa garantia implícita de que Deus dará a capacidade de crer a absolutamente todos. Para nós, isso preserva tanto a universalidade da proclamação quanto a particularidade da eleição soberana, sem comprometer a sinceridade de Deus no seu chamado. E para nós, a sinceridade exige que a capacidade de responder positivamente seja também universalmente concedida pela graça preveniente, mesmo que essa capacidade possa, infelizmente, ser rejeitada. É uma diferença fundamental, né? Na compreensão de como a soberania e a graça interagem com a nossa condição humana. Bom, chegando a uma conclusão então, a perspectiva calvinista, ela insiste que a soberania absoluta de Deus é o princípio organizador de tudo isso. A salvação é garantida para os eleitos através da predestinação incondicional e da graça irresistível. Toda a iniciativa, todo o poder e toda a glória pertencem unicamente a Deus. Um ponto que textos como Efésios 1 e Romanos 9 parecem sublinhar muito fortemente. A segurança e a certeza da salvação para nós repousam na fidelidade de Deus, não na fragilidade humana. Em contraste, a perspectiva arminiana, embora também exalte a Deus e sua graça, argumenta que sua soberania é exercida de uma forma que permite e até requer uma resposta humana livre. Resposta essa possibilitada pela graça preveniente universal. O desejo genuíno de Deus é que todos sejam salvos, o que condiciona a salvação à fé individual. Textos como 2 Pedro 3,9
1 Timóteo 2,4 e Tito 2,11 dão forte apoio a essa visão, mantendo assim a integridade da responsabilidade humana e a universalidade da oferta do Evangelho. Fica claro, então, que ambas as posições se baseiam em extensas evidências bíblicas e representam tentativas sérias, de sistematizar verdades que são complexas sobre Deus, sobre a humanidade e sobre a salvação. Não são debates superficiais de forma alguma, mas são mergulhos profundos no caráter de Deus e na natureza da sua interação conosco. Exatamente. Essa tensão entre a soberania divina e a liberdade ou responsabilidade humana talvez seja algo inerente à nossa compreensão finita dos caminhos infinitos de Deus, né? Ambas as tradições oferecem insights valiosos e desafiam todos os crentes a lidar honestamente com a totalidade do testemunho bíblico. É verdade. Esta exploração das bases bíblicas do calvinismo e do arminianismo mostra a riqueza e a profundidade do material que nós temos para estudo. Esperamos que essa troca de perspectivas incentive uma reflexão contínua sobre essas doutrinas fundamentais e, claro, sobre o Deus que elas buscam descrever.